Olá, meu nome é Joyce Polaine dos Santos Silva. Realizei o trabalho intitulado Associação da Função Muscular Respiratória e Periférica em Idosos, Estudo de Revisão. Esse trabalho foi orientado pelo professor Dr. Eduardo Érico Tenório de França. O objetivo de desenvolvimento sustentável da minha pesquisa é saúde de qualidade. Durante o processo de envelhecimento, ocorrem diversas alterações orgânicas e podemos destacar aqui aqueles que acometem o sistema músculo-esquelético, que pode atingir tanto o músculo periférico quanto o músculo respiratório, e assim sujeitando os idosos a alguns prejuízos, como a fraqueza muscular, incapacidade funcional, fragilidade e quedas, também como atingindo a saúde mental e cognitiva. Diante disso, o objetivo deste estudo foi investigar a associação da função muscular respiratória e periférica em idosos. Então, trata-se de uma revisão de escopo de natureza qualitativa, orientado pela seguinte pergunta: qual a relação entre a função muscular respiratória e periférica em idosos? Para isso, realizamos uma pesquisa nas bases de dados PubMed e Biblioteca Virtual de Saúde, BVS, nos idiomas inglês e português, respectivamente, limitando os artigos que foram publicados de 2011 a 2021, utilizando os termos de busca força muscular, função respiratória e suas derivações e sinônimos, assim como também o operador booleano AND, seguido por idoso. Foram excluídos artigos repetidos, sem texto resumido ou completo nas bases de dados ou na internet, revisão da literatura, artigos envolvendo outras populações que não idosos, os que não respeitaram diretamente os descritores pesquisados, artigos de opinião, de revisão, relatos de caso, séries de casos, como também dissertações, teses e monografias. Inicialmente, foi feita a exclusão de documentos que não fossem artigos científicos e não atendessem os critérios de inclusão. Em seguida, recusados os artigos duplicados. E a partir daí, para fazer a elegibilidade dos artigos, foi feito a partir dos seguintes critérios: título, objetivos e resultados. Nossa pesquisa inicialmente encontrou 1.099 estudos, sendo 500 da PubMed e 599 da BVS. Desses, 254 eram estudos duplicados e foram excluídos. Então, 845 estudos foram rastreados e destes, 823 foram excluídos após a leitura do título e resumo por não convergirem com a temática pesquisada ou por se tratarem de revisões de literatura ou não usarem a população humana. Portanto, 22 estudos foram lidos na íntegra e desses, 13 também foram excluídos por não correlacionar as variáveis de força muscular, periférica e respiratória, ou não se tratarem de artigo científico, ou se apresentarem em outro idioma que não o português e o inglês. Dessa forma, foram incluídos na nossa análise 9 estudos. Dos dados que obtivemos, 2 estudos levaram em consideração apenas um dos sexos. Assim também foi feita a avaliação com idosos em situações específicas, como aqueles que residiam em instituição de longa permanência, aqueles acometidos por alguma disfunção, como por exemplo DPOC, idosos cardíacos, também aqueles acometidos por sarcopenia e fragilidade. Esses 4 autores, eles correlacionaram o nível dessas disfunções com a força muscular periférica e respiratória. Sobre o caráter metodológico, 6 eram transversais, 2 de coorte e 1 observacional longitudinal. No que diz respeito à amostra, ela variou de 46 a 386, totalizando 1.234 indivíduos, que podiam ir de 60 a 78 anos. A avaliação, ela incluiu tanto a força muscular periférica quanto a respiratória, porém apenas Costes et al. 2015 não avaliaram a pressão expiratória máxima, que é a PE-max. Costes et al. 2015, eles encontraram correlação positiva, porém fraca. Menezes et al. 2018 observaram que ambas as pressões respiratórias reduziram no pós-operatório, porém apenas a PE-max que obteve uma correlação positiva com a força muscular periférica. Assim como O'Hara et al. 2018 e Parentoni et al. 2013 avaliaram respectivamente idosos com sarcopenia e fragilidade
e observarem nos desfechos dos seus artigos que quanto mais acometido o idoso com essas disfunções, pior foi o seu desempenho na avaliação. Os demais artigos também tiveram como desfecho uma correlação positiva entre a força muscular periférica e respiratória. E esses desfechos eles são preocupantes porque a redução da força periférica ela indica um prejuízo na cognição e no comprometimento mental do idoso. E esses efeitos eles podem ser reduzidos ou revertidos por meio de um treinamento aeróbico e ou resistido. Portanto, podemos concluir que há uma associação positiva entre a força muscular periférica e respiratória nessa população e que é muito importante que haja um acompanhamento tanto de profissionais quanto de seus cuidadores, seus familiares, acerca de seus sinais de fragilidade, quedas, fraquezas, entre outros, para que seja feita uma intervenção o mais rápido possível, porque a prevenção desses efeitos no sistema musculoesquelético é a melhor alternativa. Por fim, recomendamos que estudos longitudinais futuros eles sejam realizados para que nós possamos conhecer cada vez mais como é essa alteração na musculatura, no sistema musculoesquelético com o decorrer do tempo. São as referências que utilizamos na pesquisa. Agradeço à Propesc, ao UFB e ao CNPq pela oportunidade de desenvolver esse estudo.